Bom, o nosso trabalho é sobre a produção de obras em acesso aberto da Edufo no período de 2021 a 2024. Foi feito por mim, o Weber, o Leonardo e o Eduardo, ali da Edufo. Bom, para começar, eu vou apresentar a UFO, né? A UFO tem 7 campos universitários, 4 em Uberlândia, 1 em Utuiutaba, 1 em Monte Carmelo, 1 em Patos de Minas. São 93 cursos de graduação e 85 cursos de pós-graduação, stricto sensu, profissional e acadêmico entre mestrados e doutorados, no total de 55 programas. A Edufo, ela tem 44 anos de existência. A principal linha editorial da Edufo são publicações originais ou traduções que sejam de referência. A linha editorial complementar ainda da Edufo tem o objetivo de incentivar o estudo e pesquisa de programas de pós-graduação da UFO. Nas coleções e séries da editora estão publicações cuja excelência acadêmica é assegurada pela sua comissão editorial. A ideia do trabalho ela começou com a participação na segunda feira do livro de acesso aberto da Edueng no ano de 2024, quando eu fui atrás dos livros em acesso aberto da editora e acabei tendo uma certa dificuldade para selecionar os títulos para participar da feira. Então, dali eu tive a ideia de fazer o trabalho e conversei com o Eduardo e com o Léo. A gente então fez essa pesquisa dentro da editora, defini um período para ver o que estava acontecendo com os nossos livros em acesso aberto. Então, a ideia do trabalho surgiu então da segunda-feira do livro de acesso aberto ali da editora da Universidade Estadual de Minas Gerais. Para a gente se situar, então, é um rápido resumo do que são as editoras universitárias, seus objetivos e os objetivos da Edufo. Então, as editoras universitárias têm na sua essência disseminar e divulgar a produção intelectual das instituições de ensino, promovendo a pesquisa e a reflexão científica. A Edufo ela tem como sua missão promover a difusão do conhecimento produzido pela UFO e por outras instituições acadêmicas para a comunidade científica e para o público em geral, contribuindo para a formação do leitor e para a cultura em amplo aspecto. Então, os objetivos da UFO, ou melhor, da Edufo e das editoras universitárias são muito próximos, cada editora tem a sua característica, a Edufo tem a dela, mas eles têm os objetivos muito próximos, Os objetivos são alinhados, em difundir o conhecimento científico produzido pela universidade. O acesso aberto, eu fui um pouco mais na origem, na iniciativa de Budapeste pelo acesso aberto de 2002, que fala o seguinte: o desaparecimento de barreiras que limitam o acesso irá acelerar a pesquisa, fortalecer a educação e difundir o conhecimento de maneira geral, tirando dela o seu máximo proveito e assentando as bases para a união da humanidade em uma ampla e inédita conversação intelectual comum em sua marcha pelo conhecimento. Então, tanto os objetivos gerais de uma editora universitária, os objetivos da Edufo e o acesso aberto caminham lado a lado, Então, o objetivo desses 3 pontos é a difusão do conhecimento e a universalização desse conhecimento. Então, as editoras do acesso aberto têm um ponto em comum muito grande, as editoras universitárias. Então, qual foi a metodologia usada? A gente fez uma pesquisa quantitativa e bibliográfica, uma pesquisa em documentos institucionais da UFO e da Edufo, em levantamento de dados das obras publicadas no período de 2021 a 2024 dentro do repositório da UFO. Então, esses dados seriam áreas do CNPq contempladas e verificação do alcance ou dos downloads desses livros em acesso aberto. Após a pesquisa nesse período, então, a gente teve o resultado de 16 livros. Foi um livro em 2021, 9 livros em 2022, 2 livros em 2023 e mais 4 livros em 2024. Livros de acesso aberto da Edufo. Com 2 destaques aqui, a série O Céu, que é o Céu do Litoral, o Céu do Cerrado e o Céu do Amazonas, ela foi em primeiro lugar em 2024 na categoria Infantil e Juvenil no 10º Prêmio Abel. E o livro Língua Brasileira de Sinais Libras, a formação continuada de professores, ele teve 20.496 downloads. Então, foram mais de 20 mil downloads, que foi um número bem surpreendente para a gente. Então, foram 2 destaques que valem a pena pontuar aqui dentro dos livros de acesso aberto da Edufo nesse período. Então, as áreas contempladas no CNPq são as seguintes, A área de Linguística, Letras e Artes
foi a mais contemplada, com 10 publicações. As ciências humanas em segundo lugar e ciências biológicas, ecologia, letras e literatura juntos ali em terceiro lugar. E o restante das áreas. Elas somam mais de 16 livros, porque cada livro, né, contempla mais de uma área. Então, para a gente ter uma ideia da onde a Edufo tem atuado mais dentro do acesso aberto. Então, no final, a gente teve um total de 48.601 downloads. Dentro do repositório da UFO, o repositório da UFO ele é ligado à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Tá? Esses dados são de 14 de fevereiro de 2025. Como foi isso por obra? Então, a gente teve ali um resultado por livro nesse período. Essa ordem está na cronologia que os livros foram publicados. Então, alguns livros mesmo sendo publicados depois acabam tendo um pouco mais de download. E, de novo, ali a Língua Brasileira de Sinais, Libras, a gente vê a quantidade bem expressiva de downloads que foram feitos desse livro. E a gente tem uma média mensal de downloads desses livros, De novo, a Língua Brasileira de Sinais ela fica em cima. Depois a gente também tem então a média global. Dentro de todo o período de todos os livros da Edufo, a gente tem uma média de mais de 1.000 downloads por mês, 1.016. Então, uma média mensal por obra de 63 downloads por mês. Quando a gente tira o livro da Língua Brasileira de Sinais Libras, essa média cai para 39 downloads por mês, porque esse livro de Libras ele acaba tendo quase metade dos downloads total da editora. Então a gente acaba diminuindo essa média por mês. Mas na média global, considerando todos os livros e todos os downloads, fica ali em 1.016 downloads. E aí, o que a gente pensou? Isso é bom, isso é ruim? Como é que isso vai funcionar? Como é que a gente vai comparar? Então, eu usei primeiro a pesquisa ABEL 2021, que nela, em 2020, havia 1.098 títulos digitais em acesso aberto publicados por editoras universitárias, um total de mais de 12 milhões de downloads e uma média mensal de 972 downloads por livro, bem acima da nossa média. Então, eu achei um pouco injusto essa briga com todas as editoras, Então a gente acabou usando um parâmetro nosso mesmo, que foi os nossos livros de acesso aberto no portal da Cielo Livros, desde que foi lançado o portal. Então, desde que a Edufo começou a divulgar, a publicar os livros na Cielo. Então foram 23 títulos em acesso aberto, mais 64.786 downloads, uma média de 47 downloads por livro, que é muito próximo então da média de downloads dentro do repositório da UFO, que é 63 e 39, dependendo tirando ali o livro de Libras, ficava 39, então a gente ficou com uma média muito próxima da nossa própria média dentro do portal da Cielo. O que a gente conclui então? A produção da Edufo ainda é um pouco tímida, teve um bom alcance, se a gente for comparar com o nosso próprio alcance dentro do portal Cielo. Ainda faltam dados mais precisos para a origem do tráfego, então esses dados são bem amplos, ainda falta uma precisão nesses dados. E a gente teve algumas oportunidades, uma delas é a criação de uma política para acesso aberto da Edufo, que isso ainda não tem algo muito claro, uma pesquisa ou uma avaliação qualitativa dos livros, desses títulos lançados, e mais ações de divulgação e promoção. As redes sociais da Edufo elas voltaram a funcionar. O Facebook, o Instagram, ele foi criado em 2022, no final ali de 2022, passando o período eleitoral, que é onde se podia divulgar, com segurança nas redes. Então a gente tem aí 2 anos e pouco de divulgação. Então ainda faltariam mais ações para divulgar melhor o acesso aberto da Edufo. Hoje eles só estão no repositório e ficam na busca de quem busca no repositório ou de quem busca no Google pelo nome do livro e autor. Então não existe uma divulgação tão grande para aumentar então esse alcance do acesso aberto da Edufo. E fica aí o convite para conhecer a nossa editora, as nossas redes sociais, nosso site, e muito obrigado.